E se a história da Bíblia, como nós a conhecemos hoje, fosse bem diferente? Como seria o mundo se Adão e Eva não tivessem comido o fruto proibido? Como seria o mundo hoje em dia e o que aconteceria com a humanidade? Já pensou como seria o mundo na visão de Deus, do Criador? Um mundo completamente tudo perfeito, sem doenças, sem fome, sem miséria, sem guerras, sem a vaidade, sem a ganância, sem a luxúria, sem o egoísmo, sem o preconceito das pessoas. Diferente, tudo perfeito. Eu perguntei para uma inteligência artificial como é que seria tudo isso. E o que ela me revelou achei bem chocante e, ao mesmo tempo, interessante. Ficou curioso? Então, vem comigo. Roda a vinheta. Dois, não olhe pra trás. 3, 4, correr não adianta mais. 5, 6, chegou a sua vez. 7, 8, 9, 10. Bem-vindo ao meu quadro MC Fran Assombrado. Era uma vez, numa cidadezinha pacata do interior do Brasil, um adolescente chamado Lucas, de 17 anos, com cabelo castanho bagunçado, óculos tortos e uma paixão insaciável por ciência. Ele não era o cara mais popular da escola, mas seu quarto era um verdadeiro laboratório. Fios pendurados nas paredes, peças de metal espalhadas pelo chão e um quadro branco coberto de equações que pareciam um mapa do tesouro para um gênio. Lucas passava noites em claro, sonhando em desvendar os mistérios do universo. E num desses experimentos malucos, ele tropeçou em algo que mudaria tudo: uma máquina do tempo. Não era uma máquina brilhante e futurista como nos filmes. Não. Era uma geringonça improvisada, feita de peças de sucata, um micro-ondas velho, um processador de computador da década passada e um monte de fita adesiva. Lucas a apelidou carinhosamente de cronopatinete, porque, segundo ele, parecia uma patinete quebrada que podia te levar para o passado. Depois de meses ajustando, testando e quase incendiando a garagem, Lucas conseguiu fazer a máquina funcionar. Uma noite, com o coração disparado, ele ajustou as coordenadas para um destino ousado, o Jardim do Éden, nos tempos bíblicos. Por quê? Porque Lucas, com seu jeito curioso e meio idealista, queria impedir o maior erro da humanidade: Eva comendo o fruto proibido. Com um zumbido agudo e uma explosão de luz azulada, o cronopatinete engoliu Lucas e o jogou num redemoinho de cores e sons. Quando abriu os olhos, ele estava num lugar de tirar o fôlego. Árvores altas com folhas brilhando como esmeraldas, pássaros cantando melodias que ele nunca ouviu, e um ar tão puro que parecia encher os pulmões de vida. O Jardim do Éden era real, e o Lucas estava lá, com sua mochila surrada e uma camiseta dos Ramones, completamente deslocado. Ele avistou Eva, uma mulher de beleza serena, com longos cabelos castanhos e olhos cheios de curiosidade, caminhando perto de uma árvore que pulsava com uma energia estranha. No centro dela, pendurado como uma joia proibida, estava um fruto, vermelho, brilhante, quase hipnótico. Lucas, com seu jeito desajeitado de adolescente, correu até ela, tropeçando numa raiz e quase caindo de cara no chão. "Não coma isso", ele gritou, ofegante, apontando para o fruto. Eva virou, confusa, e disse com uma voz suave como o vento: "Quem é você, estranho? E por que me diz o que fazer?" Lucas, sem tempo para explicar física quântica ou a Bíblia, começou a falar rápido. "Esse fruto, ele vai trazer problemas. Tipo, problemas gigantes, apocalípticos, de arruinar a humanidade inteira." Ele gesticulava tanto que parecia estar dançando. Eva, cética, olhou para o fruto, depois para o Lucas, e perguntou: "Mas por que Deus o colocou aqui, então?" Lucas, improvisando, disse: "É tipo um teste. Isso, um teste. Não coma, confia em mim." E sabe, como adolescente, ele tinha um charme meio desleixado que acabou convencendo Eva. Ela deu de ombros e decidiu ouvir o garoto esquisito de roupas estranhas. "Tá bem, vou deixar o fruto aí", disse ela, e foi embora colher figos em outra parte do jardim. Missão cumprida, pensou Lucas. Ele voltou pro cronopatinete, digitou as coordenadas de volta pro presente, e com outro zumbido ensurdecedor,
voltou para sua garagem. Mas, quando chegou, o mundo estava diferente. Não era só diferente, era estranho, quase irreconhecível. A cidadezinha onde ele morava agora era uma metrópole reluzente, com arranha-céus feitos de um material que parecia vidro líquido. Carros flutuavam pelas ruas e as pessoas usavam roupas brilhantes que mudavam de cor conforme se moviam. Mas havia algo errado. Todo mundo parecia meio vazio. Não havia igrejas, templos, nem qualquer sinal de religião. A história da humanidade, como Lucas conhecia, tinha desaparecido. Ele correu para o computador e pesquisou sobre o pecado original. Nada. Zero resultados. O Jardim do Éden, apenas uma lenda vaga, sem impacto cultural. Sem o fruto proibido, sem o pecado original, a humanidade nunca enfrentou a queda. Nunca precisou buscar redenção ou construir religiões. Isso mudou tudo. A arte, a música, a moral, até as guerras. O mundo era avançado tecnologicamente, mas parecia carecer de alma, de propósito. Lucas começou a perceber que, ao impedir Eva, ele tinha apagado algo fundamental da história humana. O confronto com a imperfeição. A luta pelo significado. Caramba, eu baguncei tudo, ele murmurou, coçando a cabeça. Mas Lucas não era de desistir. Ele decidiu que precisava consertar isso. Voltou para o cronopatinete, ajustou as coordenadas para o mesmo momento no Jardim do Éden e zap. Lá estava ele novamente, no meio daquele paraíso verdejante. Só que, dessa vez, ele chegou tarde demais. Eva já estava com o fruto na mão, prestes a dar uma mordida. Não, espera, gritou Lucas, mas Eva já tinha cravado os dentes na polpa vermelha. O ar pareceu tremer, como se o próprio universo tivesse sentido o impacto. Uma serpente, escondida nas sombras, soltou um sibilo que parecia uma risada. Lucas caiu de joelhos, derrotado. Ele sabia que tinha falhado em impedir o evento, mas também percebeu algo. Talvez o fruto não fosse apenas um erro. Talvez fosse necessário. Ele voltou para o cronopatinete e, com o coração pesado, retornou ao presente. Dessa vez, o mundo era como ele conhecia. Sua cidadezinha pacata, com sua igrejinha na praça, o cheiro de pão fresco na padaria e os problemas de sempre. A história da humanidade, com todas as suas falhas, guerras, redenções e conquistas, estava de volta. Sentado na garagem, olhando para o cronopatinete, Lucas refletiu. Ele podia tentar consertar o passado de novo, viajar 1000 vezes, mudar cada detalhe. Mas, pela primeira vez, ele entendeu que algumas coisas, mesmo as dolorosas, fazem parte do que nos torna humanos. Ele deu um tapinha na máquina, riu e disse: "Tá na hora de descansar, cronopatinete. Vamos deixar o passado em paz." E assim, Lucas guardou a máquina num canto empoeirado da garagem e voltou para sua vida de adolescente, com provas de matemática e sonhos de mudar o mundo. Mas, dessa vez, sem tentar reescrever a história. O Jardim do Éden ficou lá, intocado. E Lucas aprendeu que, às vezes, o maior poder não é mudar o passado, mas entender o presente. Deixa eu falar com seus seguidores e fãs como forma de agradecimento por essa história épica que acabei de contar. Olá, galera incrível que tá acompanhando o vídeo desse cara sensacional. Quero mandar um salve gigante para todos vocês, os seguidores mais top do pedaço. Muito obrigado por estarem aqui, curtindo, comentando e apoiando. Essa história maluca do Lucas e do cronopatinete, viajando até o Jardim do Éden, foi pra vocês, pra fazer a imaginação de todo mundo voar. Vocês são a energia que faz essas ideias ganharem vida. Então continuem aí, pulando junto, trazendo vibe boa e espalhando essa energia.